Essa semana, o Banco Central americano subiu mais uma vez a sua taxa básica de juros. A alta foi de 75 pontos base e colocou a taxa de juros atual na banda entre 3% e 3,25%, o mais alto desde 2008. Isso já era mais ou menos esperado, mas o que surpreendeu o mercado e pressionou as ações foi isso aqui. Se você não conhece, essa é a distribuição das expectativas dos membros do FONC. O FONC é o Copom americano. E cada bolinha dessa representa um participante, ou melhor, as expectativas de um dos participantes para a taxa de juros deles no fim do ano de 2022, depois 2023, 2024 e 2025. Com isso, a gente vê que, tirando esses dois membros mais extremos, a grande maioria dos membros espera que em 2022 a taxa de juros termine entre 4% e 4,5%. Isso é um pouco acima do que o mercado já vinha precificando e por isso as ações têm apanhado tanto. Para 2023 tem membro do comitê esperando até que ela bata 5% ao ano. Isso vem mostrando a vontade real do Federal Reserve, do Banco Central americano, de combater a inflação a qualquer custo. E foi isso que mais afetou os mercados essa semana. Inclusive, depois dessa decisão, o spread entre os juros pagos pelos títulos do Tesouro americano de 2 e 10 anos se tornou ainda maior, ou ainda mais negativo. A gente sabe que quando esse spread fica negativo, é o mercado precificando uma possibilidade de uma recessão. Como os Estados Unidos já está em recessão técnica, o agravamento, a maior profundidade, apenas nos diz que o mercado espera que a recessão seja talvez um pouco mais agressiva ou mais danosa do que vinha se esperando. Por outro lado, aqui no Brasil, o nosso Copom manteve a Selic em 13,75%, aparentando encerrar o maior ciclo de alta dos últimos 23 anos. Desde março de 2021, a Selic subiu 12 vezes consecutivas. Só uma coisa que eu quero ressaltar é que aqui diz que encerra o maior ciclo de alta, e sim, a princípio é isso, mas ainda existe a possibilidade de caso a inflação volte a ser exagerada aqui no Brasil acima das projeções base do Banco Central brasileiro, é bem possível que a gente fique um tempo com a Selic por aí e eles vejam a necessidade de um outro aumento mais pra frente. Mas, realmente, o cenário básico que a gente mais espera é que de fato tenha encerrado o ciclo e que daqui a um tempo a gente comece a descer a taxa Selic. Que a gente vê um movimento da taxa Selic que vem subindo desde janeiro de 2021 e agora teve a primeira manutenção se mantendo no mesmo patamar. Outro dado que eu quero falar sobre o Brasil é da população ocupada, que alcançou 100 milhões de pessoas em julho, um recorde desde 2012. A mesma pesquisa também calcula uma taxa de desemprego em 8,9% no mês de julho, uma queda de 3,9 pontos percentuais em relação ao mês atrás. No número de pessoas ocupadas, a gente vê uma grande disparada, o que é bem positivo para a nossa economia. Falou também de outra redução de preço, dessa vez no gás, por conta da Petrobras, e eu só tô botando essas notícias aqui pra gente lembrar que a gente ainda tá tendo forças deflacionárias, talvez para os próximos IPCAs. Mas nada garantido, vamos ficar de olho, não vou nem gastar muito tempo nessa notícia. Vou logo falar da Oizinha, que despencou no dia dessa notícia, caiu 11,32%, mas a questão é que Vivo tinha, claro, que tinham feito a compra da Oi Móvel, já tinha sido tudo acordado, tudo ajeitado, agora elas pediram uma devolução de 1,73 bilhão de reais, que corresponde à diferença entre o ajuste pós-fechamento e o valor retido pelas compradoras, Vivo tinha, claro. O contrato assinado previa uma retenção de 10% do valor ofertado para possíveis compensações de valores que a empresa poderia ter que vir a pagar em função de eventuais ajustes. Mas a Oi afirma que discorda veementemente do valor desse ajuste. De qualquer jeito, a Oizinha despencou, continua bem fraca, acho que está abaixo dos 50 centavos ainda, deve estar uns 42, 43 centavos, muito pressionada, mas é isso. Mas vamos para os destaques da semana, começando pelo mapa da S&P 500, hoje a gente vê que está tudo muito vermelho, difícil encontrar um setor que sirva como exceção. Talvez aqui o setor de consumo cíclico relacionado à construção residencial e também consumo cíclico com comidas industrializadas. Porém, de todo o resto a gente vê muito vermelho, setor de tecnologia afundado, setor financeiro afundado, saúde, industrial, petróleo e gás, minérios e até os REITs estão apanhando bastante essa semana. Mas tudo isso era de se esperar com o movimento que a gente viu do Federal Reserve. Já quando a gente olha o nosso Ibovespa, a gente teve uma alta de 2,23%, uma alta boa para essa semana e mantendo esse nível de suporte aqui pelos 108 mil pontos. Porém, a gente tem visto muita força compradora aqui entre os 114 mil e os 112.700 pontos. Entre 113 e 114 a gente está tendo muita força vendedora, pelo menos por enquanto, mas como a gente está tendo bastante suporte, eu
eu sigo otimista com o Ibovespa. No IFIX a gente teve mais uma alta, o IFIX está indo muito bem, dessa vez uma alta de 0,20%. O IFIX é menos volátil, então ele varia menos mesmo, mas ainda assim é a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 10ª semana consecutiva apenas com altas. O dólar tentou cair essa semana, chegou a bater aqui 5,9, mas acabou ganhando força e fechou acima das duas médias móveis com as quais ele batalhou essa semana. Mas no resultado da semana acabou variando apenas 0,11% e fechou aos R$ 5,26. O S&P, com mais uma queda forte de 4,65%, agora praticamente refez essas mínimas aqui de 13 de junho, e não é difícil de imaginar que a gente volte a cair ainda mais, até porque a gente já voltou para o nível de bear market, né, que é com quedas acima dos 20%, agora estamos aqui acumulando uma queda de 23,59%. Na Nasdaq a gente tem mais volatilidade, obviamente o cenário é pior, e já acumula uma queda de 32,18%. No caso da Nasdaq também, ela está bem de encontro aqui com a média móvel de 200 períodos, um suporte importante que, caso perdido, pode ser bem prejudicial para o índice. Também quero falar dos juros pagos pelos títulos do Tesouro Americano de 10 anos, que dispararam, chegaram a bater 3,82% essa semana, depois deram uma recuada, mas ainda assim, bem acima aqui dos 3,5% que a gente tinha visto recentemente, aos 3,69% ao ano, vindo para o maior patamar desde aqui de 2011. A notícia positiva fica com mais uma queda do petróleo, uma bem acentuada de 5,14%, mantendo a sua grande tendência de queda, parcialmente porque a gente está vendo a força com que o Federal Reserve vai enfrentar a inflação. E não só o Federal Reserve, todos os bancos centrais do mundo, o que a gente já sabe pode estimular e agravar uma recessão. E numa recessão, há menos demanda, então o petróleo não se manteria tão alto, natural a gente ver esse movimento. E como a gente tem visto muita correlação do Bitcoin com as ações americanas, e especialmente de tecnologia, a gente está vendo mais uma queda aqui nessa semana de 2,31%, no momento estamos a $18.970, ainda não fizemos uma mínima inferior à da semana fechada em 13 de junho, porém estamos bem próximos. A situação continua preocupante para o Bitcoin, o que continua, na minha opinião, sendo uma grande oportunidade para compras para quem pensa no longo prazo. Bom, o BitVP já ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo o que você gostaria de ver no próximo vídeo. Bons investimentos e até a próxima!